O mês de abril foi marcado por uma espécie de estabilidade em meio à incerteza geopolítica e geoeconômica global que tem marcado o ano de 2026. Prolongamento do conflito entre o Irã, os Estados Unidos e Israel levou a uma quebra na cadeia global de energia, sobretudo na parte de óleo e gás, né, tanto com um ataque por parte dos Estados Unidos e de Israel à infraestrutura de energia do Irã, quanto também o ataque do Irã às potências e outros players ali no Oriente Médio que são aliados dos Estados Unidos. O que a gente viu no Estreito de Hormuz, por exemplo, foi um bloqueio por parte do Irã com a colocação de minas terrestres subaquáticas, né, por dentro do Golfo Pérsico e no Golfo de Omã para impedir a entrada de embarcações dos Estados Unidos e seus aliados que compram derivados, petróleo bruto e também derivados de petróleo da região, além de gás. E agora, mais recentemente, com a dificuldade nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, a gente viu um bloqueio por parte dos Estados Unidos para a saída de navios iranianos que faziam rotas para o Oriente, principalmente para a China e países asiáticos, levando óleo, gás e outros derivados, além de fertilizantes, para esses países. Com isso, ali desde o início do conflito, no dia 1º de março, o tráfego no Estreito de Hormuz caiu abruptamente. A gente tem uma tensão militar na região, mísseis balísticos sendo jogados, enfim, alguns com alvos também em infraestrutura civil, como também em bases militares, como no caso do Irã, que conseguiu atingir próxima de uma base militar americana no oceano, e uma disputa permanente entre os Estados Unidos e o Irã pelo controle do Estreito de Hormuz, agora com o Irã cogitando a hipótese de cobrança de pedágio para os navios petroleiros que trafegam pela região. Os países daquela região eles são muito dependentes dos hidrocarbonetos e o Irã também é muito dependente disso. Então, ainda que a guerra econômica esteja paralisando a guerra militar, a guerra econômica iraniana esteja paralisando a guerra militar norte-americana, ela impõe custos de qualidade de vida à população iraniana muito pesados, que, ainda que continue ao lado do regime em sua maioria, os iranianos têm visto pedidos como o de economizar energia, economizar petróleo, gasolina e tudo mais, por razão desse bloqueio também agora por parte dos Estados Unidos, que querem incluir na negociação as reservas nucleares iranianas de enriquecimento de urânio do Irã, que usa isso como um fator de defesa em meio a essa histórica hostilidade, rivalidade que os iranianos possuem com os países do Ocidente. Havia um acordo que havia sido assinado no governo Obama e que foi rasgado no primeiro governo Trump. E agora Trump não tem uma possibilidade de fazer um acordo pior do que aquele, que seria uma derrota política para ele. Além disso, toda essa questão tem elevado em muito as tensões com o Partido Republicano e dificultado a vida dos republicanos na campanha, pré-campanha, na campanha que se segue ao longo desse ano, até ali meados de outubro, novembro, quando toda a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e um terço do Senado vão ser renovados. Essa pressão ainda é feita por parte das empresas de tecnologia que vêm não só a riscos por seus data centers, mas também riscos por consumo global e por investimento global, da qual eles são muito dependentes em função da necessidade de escala das suas operações. O PIB americano ele veio com uma revisão abaixo das expectativas das principais casas, na média delas, não é? Em boa parte por conta desse freio no consumo que foi atingido pelo aumento dos preços vindos da guerra. Mais de 70% dos americanos, nas pesquisas recentes, culpam o próprio presidente Donald Trump pelos problemas inflacionários causados pela guerra no Irã. Além disso, há as pressões típicas da economia americana por conta do pleno emprego e do forte aquecimento do mercado de trabalho norte-americano, que é bastante diferente de outros países com bastante desregulamentação, que permite que contratações sejam feitas muito rapidamente. E essa pressão adicional agora da guerra tem elevado custos para as famílias, para as empresas, gerado algumas dificuldades adicionais para os investidores, para os mercados internacionais,
E essa incerteza, no fim das contas, acaba recaindo sobre o eleitor, que esse ano vai ser chamado às urnas, e, ao que tudo indica, não só pelas pesquisas, mas também pelos mercados preditivos, ali, os mercados de apostas, deve impor uma derrota histórica ao partido do presidente Trump, que vem sendo pressionado pelos seus próprios membros internamente para reverter essa situação. Então, o que a gente tem ainda é uma aceleração inflacionária nos Estados Unidos, por conta basicamente aí do preço da gasolina e da energia. Os Estados Unidos não controlam nem indiretamente o preço dos derivados e de petróleo, como faz o Brasil através da Petrobras, que tem um monopólio virtual do setor. Por lá, isso não existe. Então, o preço chega e ele é repassado imediatamente ao consumidor. E muito se fala hoje do preço, por exemplo, do galão do diesel, do galão da gasolina por lá, porque os americanos, com seus estilos de vida, de adquirir SUVs cada vez maiores, mais potentes e consomem cada vez mais energia, que sempre foi muito barata para eles, agora se vem diante de um problema que é como financiar essa conta diante do aumento da disparada dos preços por conta da guerra no Irã e também das dificuldades internas de combate à inflação. O principal índice utilizado pelo Banco Central norte-americano, o FED, que é o PCI, ele acelerou no último mês, e o principal motivo ali em março, né, a gente não está nem em abril ainda, a gente está falando de março, foi um aumento de quase 81 pontos em relação à gasolina e a outros bens de energia. A gente está falando aí de um acréscimo em custos para as famílias, para os consumidores, de 195 bilhões de dólares, que é bastante pesado para uma economia em pleno emprego e que está crescendo pouco por conta das dificuldades internas. Além disso, os reflexos naturais da guerra são um acelerado aumento de gastos por parte do governo norte-americano, gastos militares principalmente. Cada míssil lançado leva meses para ser produzido e custa alguns milhões de dólares. Isso tudo fez com que o governo solicitasse ao Senado, por exemplo, ao Senado, à Câmara dos Representantes, autorização para aumento do orçamento desse ano, para incluir essas novas despesas militares, acrescentando mais incerteza ao déficit público e à dívida pública norte-americana e fazendo com que as treasuries, né, os títulos norte-americanos, tanto de 2 quanto de 10 anos, subissem bastante nesse período pós-guerra, com agora a perspectiva de que talvez as treasuries de 2 anos elas possam convergir ao que elas eram antes por meados do ano que vem, mas as treasuries de 10 anos devem permanecer bastante altas por conta dessa necessidade e dificuldade de financiamento do governo federal norte-americano diante de uma dívida que tenha se acelerado cada vez mais rápido e que a guerra, além de ser impopular, de aumentar a inflação, de dificultar o crescimento econômico, também piora essa questão fiscal norte-americana que é muito difícil de ser resolvida. A gente fala muito que o real se apreciou nos últimos tempos por conta do enfraquecimento do dólar, mas também há um outro ponto que precisa ser visto. As moedas, né, ali da Ásia, os tigres asiáticos, por exemplo, perderam bastante valor nesses últimos tempos em função da guerra, né? Eles são grandes importadores dos produtos que o Irã e seus vizinhos produzem, disponibilizam através do Estreito de Hormuz, e com a paralisação disso, suas economias se veem também paralisadas com aumentos inflacionários muito, muito difíceis, tanto por parte do consumidor quanto do produtor. O do consumidor ainda pode, digamos, ser revertido nos próximos meses, mas o do produtor ele vai se alongar, ele vai se estender por meses, talvez para o próximo ano, uma questão dos fertilizantes para a produção agrícola. E isso tudo é muito complicado para essas economias que muitas vezes elas transformaram em grandes manufaturas globais e acabaram se tornando importadoras líquidas de bens primários, como energia e fertilizantes, e dependentes de países como o Irã, da Rússia, entre outros. O preço do petróleo saltou desde o início de março, como nós sabemos. Houve uma tentativa de negociação com o governo americano que fracassou, muito por conta de que politicamente é muito difícil para o governo Trump fazer um acordo pior do que aquele que havia sido feito pelo Obama há 10 anos atrás. Então, a gente tem um preço de petróleo muito alto,
confrontando aí uma tendência de queda que vinha ocorrendo ali desde aquele choque inflacionário pós-pandemia. Havia uma queda acentuada do petróleo e as perspectivas futuras é de uma queda caso a gente tenha um acordo e uma liberação da região, mas ainda assim com preços muito mais altos do que aqueles que vinham sendo praticados, ou seja, a gente vai ter uma dificuldade adicional aí nas economias, inclusive na economia brasileira, porque os derivados de petróleo, incluindo o diesel, são muito utilizados na produção agrícola. Isso deve ser repassado ao preço dos alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos e além de esse consumo de alimentos mais caros impactar na nossa inflação, também vai impactar na nossa balança comercial e no nosso real, na nossa moeda. Ainda assim, por que a gente fala que é uma estabilidade na incerteza? Porque como nesse último mês as coisas continuaram como estavam, nada mudou muito radicalmente, ainda que não esteja bom, o fluxo externo continuou chegando ao Brasil. Então esse ano o Brasil tem um fluxo externo bastante positivo, muito mais pela incapacidade dos nossos pares de atrair os recursos pelos seus próprios problemas internos de incerteza, de instabilidade, guerras, inflação, conflitos políticos, do que pelas nossas próprias, pelos próprios méritos, né? Então o Brasil tem atraído capitais, fortalecendo o real, fortalecendo a nossa bolsa, por conta desse diferencial de juros. Nós temos juros muito altos para combater a inflação frente a outros países. Nós temos uma bolsa que estava descontada e nós não estamos envolvidos em conflitos internacionais. Então, nós somos uma espécie de porto seguro para o investimento internacional especulativo, ainda que de curto prazo, mesmo com as incertezas de uma eleição bastante polarizada e difícil de prever o resultado. Nos últimos anos, a gente tinha assistido aí um enfraquecimento do real, a partir ali do momento, basicamente, da vitória do Trump, que já sinalizava na campanha que queria um enfraquecimento do dólar, e depois, com o dia da libertação, com a imposição de tarifas, o real e outras moedas começaram a se apreciar bastante. Mas como dá para perceber ali no nosso gráfico, o real ele se beneficiou muito mais do que os outros pares. Então, ainda que tenha um componente estrutural, conjuntural bastante forte, a gente tem um componente local que não é nosso mérito, mas que é um diferencial que nós temos, que nós somos um país talvez previsível dentro das nossas capacidades. Então, não temos grandes promessas de melhoras e mudanças, mas nós temos a garantia de que nem tem como ficar muito longe daquilo que nós já estamos. Isso atrai os recursos, melhora a questão do câmbio e ajuda na questão da inflação, que era o que vinha ocorrendo até o início da guerra com o Irã. A taxa de desemprego, ela tem subido marginalmente, mesmo com juros muito altos, ela não tem disparado, não tem provocado demissões. Esse aumento do desemprego se dá muito mais pela não contratação e pelo aumento ali, como a gente pode ver, da taxa de participação. Ou seja, mais pessoas, mais famílias buscando vagas de trabalho, coisa que elas não estavam fazendo antes, porque a sua situação financeira estava ok, e que exatamente por demissões, né? A gente ainda não tem um fluxo ou uma previsão de desaceleração forte da economia que leve a uma recessão ou a demissões. Esse aumento de participação se dá muito em virtude do endividamento das famílias, muito em virtude da necessidade de membros do núcleo familiar de procurarem uma ocupação que ajude ou minimize os efeitos dessa inflação, esse endividamento, no orçamento familiar. O choque vindo do Irã, ele já começa a causar algum tipo de reverberar na inflação, nos preços, mas ainda assim ele não chegou completamente. A Petrobras tem represado preços, ela não repassa os preços completamente, né? Ou seja, os preços praticados no Brasil estão abaixo dos preços internacionais. Tem muito espaço para subir preços, para repasse para consumidor e produtor. Isso deve acontecer nos próximos meses, lentamente, é claro, mas a inflação deve vir a sendo acompanhada e aumentando conforme os repasses forem chegando na ponta, né? Hoje, principalmente, o repasse ele chega na bomba de gasolina, mas há um repasse muito mais silencioso que está ocorrendo, que é o repasse no agro, por conta do diesel, tanto da produção, ainda os fertilizantes,
a distribuição, a logística, esses valores ainda não chegaram na ponta e eles vão levar alguns meses para chegar. Além disso, o setor agropecuário tem enfrentado uma forte dificuldade para honrar os seus compromissos diante de diversas quebras de safra, endividamento, juros altos, problemas climáticos. E isso deve elevar o preço dos alimentos junto com o preço do diesel e dos fertilizantes aumentados, que deve se tornar aí uma expectativa de inflação mais alta, como vem mostrando várias casas, vários relatórios, o Focus, por exemplo, vem elevando a expectativa de inflação semanas após semanas. Então, ainda que a gente tenha um conflito resolvido no dia seguinte pela manhã e as coisas voltem em tese ao normal, o impacto inflacionário disso deve continuar sendo exibido e chegando os indicadores nas estatísticas para os próximos meses de maneira bastante consistente. As expectativas do mercado para esse ano, elas são de um PIB ainda bastante forte, há bastante gasto do governo sendo colocado, inclusive nesses últimos meses, por conta da questão eleitoral. Não só aqui nos Estados Unidos, na Europa, muito gasto público tem sido adicionado por conta de guerras ou enfraquecimento das economias ou eleições, por exemplo. As revisões do IPCA têm sido feitas cada vez mais para cima, então, ainda que o Banco Central não vá efetivamente aumentar juros, ele deve diminuir o ritmo de queda e a intensidade das quedas para ver até onde isso vai nos levar, até porque se trata aqui de um componente que é fora do núcleo da inflação, que sequer a questão da energia, né, que é um choque, exatamente, não é algo estrutural da economia. Mas a revisão hoje e a perspectiva no medo é de uma Selic ali em torno de 13% ao final do ano, ou seja, um pouco maior do que se esperava no ano passado. E o câmbio se apreciando por parte, né, do real apreciado em torno de 5,20, 5,25. Né? A gente vai ter uma questão eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos que deve movimentar muito isso no final do ano. Então é sempre bastante complicado fazer projeções no meio de ano para um ano eleitoral, se perguntando o que vai acontecer em 31 de dezembro. Por fim, nos Estados Unidos, a perspectiva de manutenção dos juros por um bom período por conta do aumento da inflação, das divisões Federal Reserve e também desses embates que têm ocorrido entre o Fed e a Casa Branca. Então, o Fed tem que reiterar a sua independência, talvez na marra, e para o Copom há uma perspectiva, talvez aí na próxima reunião, nas próximas, de alguns cortes de 0,25 para tentar dar uma recalibrada, como eles falam, na política monetária, sem perder controle da inflação, dando espaço aí para um juro real alto ou para um componente de juros ainda bastante elevado, capaz de contrair significativamente o consumo das famílias.